qual o piso salarial dos engenheiros, dos arquitetos, dos veterinários, dos químicos, dos agrônomos para o ano de 2022. Para responder essa pergunta, basta ler a Lei 4.950-A de 1966. O que diz essa lei? Ela diz o seguinte, que esses profissionais eles vão ter direito a um piso, ou seja, um salário mínimo, equivalente a pelo menos 6 salários mínimos para 6 horas trabalhadas por dia, e a 25% a mais sobre cada hora excedente a 6 horas. Ou seja, aquele profissional que trabalhar 8 horas por dia vai ter direito a 8,5 salários mínimos. Tá? Como é que é feito o cálculo desse salário mínimo profissional? A gente tem que fazer esse cálculo na contratação do profissional, ou seja, a gente pega o valor do salário mínimo naquele momento e multiplica ou por 6 para 6 horas por dia, ou por 8,5, por exemplo, para 8 horas por dia. Aquele vai ser o salário mínimo estipulado para aquela categoria, para aquele profissional de engenharia, de arquitetura, veterinária, química ou agrônomo, tá bom? Bom, para ficar mais claro, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabelinha, especificando aqui o valor dos salários mínimos desses profissionais de 2017 até 2022. Em 2017, vamos dar uma olhadinha, o salário mínimo ele era de R$ 937 por mês, certo? Então como é que vai fazer? Vai pegar, se a pessoa for contratada para trabalhar 6 horas por dia, se um desses profissionais for contratado para trabalhar 6 horas por dia, ele vai pegar o valor de R$ 937 e vai multiplicar por 6. E isso vai atingir quanto? R$ 5.622 por mês, de salário base na sua contratação, salário inicial na sua contratação. Se ele for contratado para trabalhar 8 horas por dia, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do salário mínimo na época, R$ 937, e vai multiplicar por 8,5. E isso vai atingir R$ 7.964,50. Esse é o salário que deve ser o inicial daquele profissional quando foi contratado. E assim por diante. Vamos analisar o resto. Em 2018, o salário mínimo em 2018 era R$ 954. Então, se o profissional for contratado para trabalhar 6 horas por dia, ele vai ter direito a um salário base na sua contratação de pelo menos R$ 5.724. Se for para 8 horas por dia, R$ 8.109. A gente multiplica o valor do salário mínimo por 6 ou por 8,5, respectivamente. Em 2019, o salário mínimo era de R$ 998 por mês. Então, isso vezes 6 atingiria R$ 5.988, uma jornada de 6 horas por dia. Vezes 8,5, R$ 8.483, uma jornada de 8 horas por dia. Em janeiro de 2020, o salário mínimo foi de R$ 1.039. Então, você vai pegar 1.039 vezes 6, que vai atingir R$ 6.234 para 6 horas por dia, R$ 8.831,50 para 8 horas por dia. De fevereiro a dezembro de 2020, o salário mínimo era de R$ 1.045, 6 horas por dia, R$ 6.270, 8 horas por dia, R$ 8.882,50. Em 2021, o salário mínimo era de R$ 1.100. Se a pessoa foi contratada em 2021, isso vezes 6, R$ 6.600. Isso vezes 8,5, R$ 9.350. Em 2022, R$ 7.272 para uma jornada de 6 horas, porque o salário mínimo passou a ser R$ 1.212, e R$ 10.302 para uma jornada de 8 horas por dia para aquele profissional que foi contratado para trabalhar 8 horas por dia. Então, meus amigos, é um cálculo muito simples, Hoje, em 2022, se um engenheiro, um arquiteto, um químico, um veterinário ou um agrônomo for contratado, ele vai ter direito a um salário mínimo na sua contratação por uma jornada de 8 horas por dia de pelo menos R$ 10.302 por mês, tá certo? Diante disso, você deve estar com muitas dúvidas que são muito comuns. Vamos lá, vamos tentar esclarecer as principais. Primeira coisa, esses salários mínimos, digamos assim, profissionais, esses pisos, que a gente fala de uma forma mais simples, dessas categorias, desses profissionais, eles são aplicados independentemente do tempo de formação, ou seja, inclusive para o recém-formado, a resposta é sim. Mesmo o recém-formado ele tem direito a esses pisos, esses salários mínimos profissionais. Por quê? Porque a lei não faz distinção. Ela apenas diz, se tiver a formação em curso superior, com X anos, ele trabalhou sobre essa jornada, ele vai ter direito a esse piso. Então, inclusive, se aplica para recém-formados. Outra questão que é importante, ele se aplica para esses profissionais em todo o território nacional. Como se trata de uma lei federal, ela se aplica no Brasil todo. Então, qualquer um desses profissionais contratados sob o regime de CLT
né, ele vai ter direito na sua contratação a um salário mínimo, um desses salários mínimos. E sempre que é importante, é na data da contratação, porque a gente vai para um outro ponto, né, isso gera muita discussão nos tribunais. Mas doutor, aumentou o salário mínimo, tudo bem, a pessoa foi contratada em 2017, um exemplo que foi passado, vamos imaginar, para trabalhar numa jornada de 8 horas por dia, e o salário mínimo naquela época, em 2017, era de R$ 937 por mês. Então ele tinha direito ao salário na sua contratação de R$ 7.964,50. Aí ele continuou trabalhando em 2017, 18, 19 e tal. Quando em 2018 aumentou o salário mínimo, ele teria direito ao reajuste em relação ao aumento do salário mínimo? A resposta é não. Isso já está pacificado nos tribunais. O piso salarial é apenas devido na contratação. Então, vamos imaginar, se a pessoa aumentou o salário mínimo em 2018, o piso continua sendo, o salário dele é de R$ 7.964,50. O que vai ter um aumento no salário dele, a partir daí, vai ser em relação às normas da categoria. Por exemplo, imagina que a convenção coletiva, o acordo coletivo, o dissídio da categoria, estipule um reajuste salarial. Aí ele vai ter direito, por esse dissídio, por exemplo, um aumento do seu salário, mas não o aumento do salário mínimo vai necessariamente, automaticamente gerar um direito ao aumento. Isso daí já está totalmente definido pelos tribunais, inclusive pelo STF. Uma outra situação que é importante, em fevereiro de 2022, o STF julgou 3 ações, né, questionando a constitucionalidade dessa lei e ficou definido o seguinte: o que o STF fez? Ele congelou o salário mínimo a partir de 2022. Eu sei que é um pouco complicado. O que significa isso? Ele pegou... ele não congelou o salário, ele congelou a base de cálculo, para ser um pouco mais técnico. O que significa na prática? Ele pegou o salário mínimo de 2022, né, e ficou definido daqui para frente, ou seja, se um profissional for contratado em 2022, ele vai utilizar como base de cálculo R$ 1.212 como sendo o salário mínimo, né, tranquilo. Em 2023, o salário mínimo aumentou, vai ser 1.212. Então você vai pegar, se um profissional, se um engenheiro, um arquiteto, um veterinário for contratado em 2023, né, ele vai, para trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, ele vai ter direito ao quê? A 8,5 vezes 1.212, mesmo que o salário mínimo em 2023 seja diferente. Em 2024 a mesma coisa, daí para frente, até que tem uma nova mudança na legislação. Resumindo, o que acontece? Até 2022 tem essa evolução da tabelinha que eu passei para vocês e fica congelado a partir de então. Então, isso é muito ruim, né, para a categoria, por quê? Porque daqui para frente, né, com a inflação que for do período, né, que vai vir com certeza, vai comer um pouco do poder de compra. Então, se um piso salarial vai ficar congelado, né, de R$ 10.302, o que você consegue hoje em dia com R$ 10.302, você não vai conseguir daqui a alguns anos. Mas, mesmo assim, infelizmente, a gente vê que tem muitos profissionais, né, engenheiros, arquitetos, químicos, agrônomos e veterinários, que não recebem esses pisos salariais, esses salários mínimos profissionais, né, que recebem muito aquém. E ele tem direito às diferenças existentes, né? E isso ele vai obter se ele entrar com uma ação trabalhista. Então, o que acontece, meus amigos? É importante as pessoas terem esse conhecimento, né? Existem muitas dúvidas, como é aplicado, se tem direito ao reajuste, não. Você tem que pegar o salário mínimo na data da sua contratação. E na data da contratação você vai jogar nessa tabelinha e vai ver, multiplica por quanto? O salário mínimo por 6, por 8,5, aquilo vai prevalecer dali para frente, tá? É assim mais ou menos que funciona. Espero que tenham gostado do vídeo, eu resolvi fazer um vídeo bem simples, mas tentar mostrar de maneira bem prática, né, bem ilustrativa, vamos dizer assim, quais são os pisos salariais da categoria, como é que funciona em relação à evolução toda do salário mínimo nos últimos anos, nos últimos 5 anos e daqui para frente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, a gente tenta responder a todos. A ideia é ter um caráter informativo, sempre tentar esclarecer o máximo de questões possíveis aqui nesse canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.